Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre os direitos dos empregados no Brasil. É fundamental conhecer estes direitos para que eles possam ser respeitados no ambiente de trabalho. Hoje vamos falar sobre horas extras, banco de horas, jornada de trabalho, demissão sem justa causa, aviso prévio e muito mais. Vamos lá? Vamos começar falando sobre jornada de trabalho. O que é isso? Bom, é o tempo diário de limite do empregado à disposição do empregador. Ele é de 8 horas por dia e de 44 horas semanais. Não sei se vocês estão acompanhando aí na internet, mas está bem recente aí uma discussão sobre a redução dessa jornada de trabalho para 40, 36. Vários países já têm até 32 e 30 horas semanais. Seria ótimo, não é? Bom, mas essa jornada ela não é algo engessado. Você pode ter jornadas mais altas durante o dia, que é o que a gente chama de hora extra que se faz. O máximo de horas extras que a gente pode ter no dia é de 2. Mais que isso não pode. Então você pode ter uma jornada de até 10 horas de trabalho no dia. E semanal também pode aumentar. Bom, então a gente acaba de aprender aí também um segundo tópico já, que é a tal da hora extra, que é a hora que excede a jornada normal de trabalho. Ela deve ser paga ao empregado ou compensada. Como assim, Pro? Já aprendemos aqui agora o terceiro instituto. O banco de horas. Bom, já aprendemos então que a hora extra é aquela que excede a jornada normal e que o empregador tem que compensar ou pagar. Se ele paga, ele tem que pagar com o valor de 50% a mais. Então, muitas vezes ele não quer pagar a hora extra, porque toda hora extra ela é mais cara. Ela custa pelo menos 50% a mais do que o valor de uma hora normal da jornada de trabalho. Bom, mas se ele não quiser, então o que acontece? Ele pode criar algo chamado banco de horas, em que o empregado compensa com folgas depois dessas horas que precisou ser excedidas em algum dia extraordinário. Essas horas precisam ser compensadas em no máximo 6 meses. Se não compensou, o empregador é obrigado a pagar por elas. O que mais? Além da jornada de trabalho limitada, o que a propósito é uma conquista, porque já houve um tempo que nem havia limitação de jornada de trabalho. Bom, além dessa limitação de jornada, das horas extras que nós vimos, da possibilidade do banco de horas, existe um outro direito muito importante do empregado, que é o aviso prévio. O aviso prévio é um instituto que protege o empregado da surpresa de ser belamente demitido de um dia para o outro. Né? De repente, o empregador acordou nervoso, tchau. Não é bem assim. Você deve dar um aviso prévio de pelo menos 30 dias. Ele pode ser maior, ele pode ser de 40, 60, mas depende do tempo que o empregado está naquele serviço. Ele pode ser trabalhado e pago o salário, ou ele pode ser simplesmente indenizado caso o empregador não queira mais que ele continue. O aviso prévio está diretamente ligado ao nosso próximo instituto, que é a demissão sem justa causa. Bom, o que é isso? É porque, na realidade, o contrato de trabalho no Brasil é protegido, mas não de tudo, absolutamente. Ele pode ser rescindido. No caso de uma dispensa, o nome correto seria essa, ocorre quando o empregador solicita ao empregado que o vínculo seja desfeito e desfaz o vínculo. Não precisa dispensa. Ou no caso de demissão, que é justamente quando o empregado pede para sair. Então, muita gente fala, você está demitido. Não tá, nem tá certo isso. O correto seria você estar despedido, ou que eu peço demissão. Mas muita gente fala demissão sem justa causa, é uma expressão, a gente aceita, tá tudo bem, né? Ou dispensa sem justa causa. O que é isso? É quando o empregador não tem um motivo sério e justo previsto na legislação para dispensar aquele empregado. Observe que, para ser dispensa por justa causa, é preciso que se encaixe em alguma das hipóteses previstas na CLT. Se não se encaixa, é uma demissão sem justa causa. Quando o empregado é dispensado sem justa causa, ele tem direito a algumas verbas trabalhistas. Entre elas, o 13º proporcional. Que é isso? Bom, ele trabalhou 3 meses. Para ganhar o 13º, ele tem que trabalhar 12 e ganhar o 13º salário. No entanto, se ele trabalhou 3, ele ganha proporcional a 3 meses. A mesma coisa em relação aos dias trabalhados. Se ele trabalhou 10 dias, ele vai receber os 10 dias proporcionais que ele trabalhou. Ademais, tem direito ainda a férias proporcionais, então. Para receber férias também, igualzinho ao 13º, seriam 12 meses, mas ele trabalhou só 3, por exemplo. Então, ele vai receber o proporcional do que seria, se fosse 12, seria X, então ele vai receber X dividido por 12 vezes 3, que seria 3 meses, né? Então, proporcional a 3 meses ao tempo que ele trabalhou em relação às suas férias. E tem direito ainda, claro, ao aviso prévio, né? Que nós falamos aí anteriormente, que é o caso de, a depender do tempo de serviço, vai variar. Também relacionado à dispensa sem justa causa, nós temos o Instituto do FGTS, que eu quis tratar separado. O FGTS significa Fundo Garantia por Tempo de Serviço. Então, é aquele fundo que garante que o empregado está sendo, de alguma forma, protegido e garantido no caso de um sinistro, que seria a sua dispensa ou demissão. Bom,
Essa dispensa, ela tem que ser sem justa causa para que ele possa sacar o FGTS que está sendo depositado todo mês. Como assim, Pro? É verdade. Todo mês o empregador tem a obrigação de depositar o equivalente a 8% do salário do empregado lá na Caixa Econômica Federal. Por que nesse banco? Bom, a Caixa Econômica Federal, ela trabalha com os institutos tipo Minha Casa Minha Vida, sobre sistemas de habitacionais de um modo geral, com essa grana, né, com esse dinheiro aí do FGTS do pessoal. Agora, depois, quando você é dispensado sem justa causa, você tem direito a levantar todo esse valor e o empregador, no caso de não haver justa causa, ele tem a obrigação de pagar ainda uma multa de 40%. Por fim, em alguns casos, o empregado, em um caso de uma dispensa sem justa causa, tem direito ao seguro-desemprego. Não é sempre, e as exigências para que isso ocorra a gente pode tratar numa outra aula. Mas fato é que, todas as vezes que ele for dispensado sem justa causa, ele tem direito a receber pelo menos 2 documentos. O primeiro é o termo rescisório do contrato de trabalho e depois também a guia de recolhimento de rescisão do FGTS. Com esses documentos, ele pode dar entrada ao seguro-desemprego, né, se for o caso dele ter o direito, e também tem o direito, através desses documentos, ele consegue ir até a Caixa Econômica e sacar o seu FGTS, todo o saldo, mais a multa de 40% que foi depositada ali para ele. 40% sobre o que, Pro? 40% sobre o saldo que tinha ali, tá certo? Tudo ali, se tinha 100 mil reais, a multa vai ser de 40 mil reais para ele. E mais, uma curiosidade, o empregado ainda paga mais 10%, então, na verdade é 50%, ele pagaria 50 mil, só que 10 mil vai para o governo. Bom, esses foram os direitos que eu quis destacar para vocês, mais relacionados, inclusive, a uma dispensa sem justa causa. Não significa dizer que o empregado que seja demitido por justa causa não tenha nenhum direito. O problema é que ele tem bem menos direitos em relação a isso. Basicamente, as verbas proporcionais do que ele receberia, do que ele teria de receber. Nada de multa, nada de sacar o FGTS, nada de aviso prévio. Mas, de um modo geral, eu espero que tenha ficado claro para vocês quais são os direitos mesmo mais importantes, mais relevantes, que o empregado saiba. E agora, convido vocês a fazerem um quiz e eu espero que vocês acertem todas. Boa sorte, pessoal. Até breve.